noite, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos para mais uma live da minhas amigas. Hoje a live é número 90. Quase 100 lives. Hoje vamos bater papo. Vamos conhecer, para quem não conhece, um pouco mais da minha pessoa e um pouco mais da pessoa da Daniela. Daniela já chegou. Boa noite, maridinho André. Daniela já me mandou o convite. Será que não foi? Vou tentar de novo. Pronto. Agora acho que foi, hein, Dani? Vamos ver. Esperando. Ué, cadê a Dani? Eu não sei. Vamos tentar de novo. Deixa eu chamar a Dani. Ah, tá aqui já. Só esperar ela chegar. Então hoje vamos bater um papinho. Vamos conhecer um pouco mais da minha pessoa, Isamara, e da pessoa da Daniela. Olha ela entrando aí. Atenção, tá tudo preto ainda. Tá pensando. A internet hoje tá difícil. Eu sei que tá difícil. Dani, relaxa que eu sei que tá difícil a internet hoje. Tá rodando aí você. Você entrou na live, mas só fica rodando a rodinha aqui na tua imagem. Oi, Renato! Boa noite, Renato! Esses nomes do Instagram é cruel. Primiranda. Entrou. Boa noite, Primiranda, que eu não sei quem é você, mas boa noite. Obrigada por estar aqui. E eu não vejo a Daniela ainda. Deixa eu ver, Dani. Fazer o seguinte. Deixa eu ver. A Daniela saiu, nem aparece aqui para mim. Vamos tentar de outro jeito. Convidar para participar, a Daniela nem aparece. Vamos, sei lá. Deixa eu pensar o que eu faço. Não tenho pedido, eu sei. Será que a minha internet está com pau? Porque a minha internet já deu pau hoje. E a Dani mandou de novo outra solicitação. Vamos tentar de novo, hein, Dani? Vamos ver se vai. Vamos ver agora se vai. Internet é fogo, né, gente? Às vezes funciona, às vezes não. Vamos tentar de novo a Daniela. Pronto, vamos ver. Espero que agora vá. Ficar indo e voltando, indo e voltando, não é legal. Tá rodando, Daniela, ainda. Meu, internet tá hoje, tá lenha. A internet é lenha. E olha que a gente tem conexões boas, hein? Imagina se não tivesse. Deixa eu ver aqui como que está a minha internet. Estou com o Wi-Fi ligado, está funcionando. Tem bateria. Acho que a Dani entrou. Não, não entrou. Eu estou ouvindo o cachorro da Dani latir. A cachorra. Mas não estou vendo. Fala alguma coisa aí, Dani. Bom, não ouço nada. Não ouço a Daniela. Eu acho que foi só aquela hora. Não. Eu estou ouvindo o cachorro. Se eu estou ouvindo o cachorro, fala alguma coisa, Dani, para eu ver se eu consigo pelo menos te ouvir, porque te ver, eu não estou vendo. Não, também não ouço. Ô, Renato, você está ouvindo ou vendo alguma coisa aí? Eu não sei, hoje está de rosca.
Só porque hoje eu me maquiei. Ai, a Dani saiu. Tentar de novo, Dani. Deixa eu ver se eu acho a Daniela aqui. Peraí. Eu não tenho pedido. Deixa eu ver se a Daniela tá online. Não, ela nem aparece online. Quem aparece online é o Renato, o meu marido André e a Camila. Boa noite, Camila. Obrigada por participar aqui com a gente. Ter entrado nessa live. Eu acho que deu um pau na internet da Dani. Então vamos lá. Prazer, meu nome é Isamara, sou publicitária formada. Fiz 2 anos de arquitetura, mas desisti da faculdade, porque no meio do caminho da faculdade eu descobri a esclerose múltipla. Descobri em 2007. Então eu já estava no 2º ano da faculdade, porque eu entrei em arquitetura, sou formada já desde 1995 em publicidade, e aí resolvi me aventurar pela arquitetura em 2005. Em 2007 eu descobri a esclerose. Aí eu parei a faculdade. Por quê? Quem tem esclerose sabe, a gente tem que fazer fisioterapia todos os dias possíveis e imagináveis que você conseguir e tiver dinheiro para fazer. Então, terapia, fisioterapia, terapia ocupacional que você tem que fazer também, ecoterapia, que é caro pra caramba, que eu nunca fiz, mas falam que é ótimo, que é a terapia, fisioterapia com cavalos. Eu não fiz. Olha a Daniela pedindo de novo para participar. Opa, vamos ver se agora vai, Dani. Vamos lá. Te chamei. Vamos ver. Então, bom, a Daniela vai entrar e ela conta a parte dela. Eu sou casada, me casei com o meu marido sabendo que eu tinha esclerose múltipla, porque quando eu o conheci, eu já tinha esclerose múltipla, porque eu conheci ele em 2013. Oi! Atenção. Boa Finalmente! noite! Boa noite, finalmente! Eu estava te ouvindo, não te via, depois ficou Nossa. duplicado. Ficou com eco. Você falava, dali a pouco era a mesma coisa. Eu tive que sair, reiniciar meu computador, reiniciar a internet, aí deu certo agora. Tudo Tudo você. bem? Tudo Então tá bem. bom. Boa noite, pessoal. Desculpa. Problemas tecnológicos. Problema técnico. E aí, Dani? Que ano que você descobriu a esclerose? Porque eu descobri, eu estava falando pessoal, em 2007. Então, eu tive o diagnóstico em 2008. Antes disso, eu sofri mais ou menos 2 anos e meio com alguns sintomas bem acentuados, sem diagnóstico. Você não sabia o que era. Eu fui diagnosticada em agosto de 2008. O que você sentia? Aí eu fui diagnosticada. Quando eu fui diagnosticada, eu sentia basicamente fraqueza na perna direita e formigamento nas 2 pernas e aquela sensação de formigamento e a fraqueza na perna direita me dava um desequilíbrio. E
e antes disso, eu tive a neurite óptica. Em 2003, eu tive uma neurite Que, óptica, aliás, que também não diagnosticaram como neurite óptica. Eu sarei porque eu estava com a garganta inflamada também, então eu tomei antibiótico e anti-inflamatório na veia e a corticoide, né? E aí passou. Mas a neurite deixou algumas sequelas. a minha dúvida com relação à neurite óptica é qual a diferença dela para a esclerose, porque eu não sei. Eu perguntei até para uma médica que não é neurologista, mas ela não me respondeu. É a É, neuromielite, né? É NMO, NMO, isso você mesmo. está falando. Não, não foi isso que eu tive. Eu Ah, tive uma neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico. Essa NMO é como a esclerose, que ela é desmielizante, só que ela é na questão óptica, é no nervo óptico, é todo no aparelho entendi. óptico, Então, para eu né? entender, Eu tô falando isso assim, aham. por cima, o que eu tô entendendo dela, pelo que eu já li até Então, hoje. para eu entender, depois a gente vai se aprofundar nisso. A Sim, neuromielite óptica é uma desmineralização, como na esclerose múltipla, só que na esclerose múltipla isso, é no cérebro e na medula espinhal. E na é. neuromielite óptica, essa desmineralização é no nervo óptico, dos neurônios do nervo óptico. Exato. Pelo que eu entendi, é isso. Pelo que eu já li até hoje da NMO, é isso. E o que eu tive foi uma neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. E eu tenho manchinhas também da esclerose no nervo óptico. Então, eu tenho uma sequela dessa neurite no nervo óptico, que é a questão da minha visão periférica, que eu não tenho e que me impossibilita de dirigir. Bom, boa noite, Major. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Machu. Ó, Boa entrou noite, também uma Pri. Boa Priscila, que eu não noite, sei todo quem mundo. é. Priscila, não sei nem falar isso. Mas boa noite e obrigada por estarem aqui. Agora, uma Boa dúvida noite. tanto minha quanto da Dani. O que é NMO? A gente sabe mais ou menos, mas não sabe ao certo. Bom, mudando de assunto, A gente é, sabe bem por mudando de cima. assunto, continue então falando de você. Você descobriu em 2008 que estava com esclerose, porque antes você já sentia Isso, formigamentos, dor na perna direita e não sabia o que era. dor, exato. Eu tinha dor nas duas pernas, mas fraqueza na perna direita. Fraqueza na perna direita. E não sabia o que era. Passei com vários médicos até que, em 2008, eu recebi o diagnóstico. E é importante falar assim também. Eu passei com neuro antes. Para você ver como ainda é uma doença dita rara, né? E Doença rara naquela época, e que os é, médicos demoram para naquela época diagnosticar. era pior ainda. Meu diagnóstico é de Pior ainda. 2007. Demorou muito, 5 anos, para descobrirem o que era. A sua até que foi mais rápida. A minha eu demorei cinco Sim, anos para descobrir que a gente tinha esclerose. E a minha não foi formigamento, não foi perda de força na perna, foi o olho.
O olho ia, um olho ia e o outro não ia para o mesmo lugar. Ou demorava mais para chegar. Entendi. E além disso, Estava e descompensado. além disso, eu tinha tontura, que acharam no começo que era labirintite. Eu fiz todos os testes de Isso. labirintite. Eu não tinha labirintite, que é aquele que coloca. O teste é muito louco. Para quem tem labirintite, deve ser horrível, porque eles colocam num ouvido água morna e no outro água fria. Hum, E depois faz você levantar e é. ficar vendo se você tem tontura, se não tem. Eu, obviamente, como eu não tinha labirintite, eu não tive problema nenhum. E aí deram um laudo lá que eu não tinha labirintite. E o neuro diagnosticou, então, que eu fiz a ressonância, fiz líquor. Então, aí ele diagnosticou esclerose. É. No meu caso, antes de eu receber o diagnóstico correto, eu fui diagnosticada com fibromialgia. E eu cheguei a começar um tratamento, tomei remédio, um monte de remédio, que me rendeu uma gastrite e não resolvia Os nada, remédios que eu nada. tomei não me deram Lógico. gastrite, graças a Deus. Mas tomei por 5 anos É, remédio para labirintite, sendo que eu não tinha labirintite. pois eu tomei por menos tempo, mas era tanto remédio, para você ter uma ideia, o médico que fechou meu diagnóstico como sendo fibromialgia, ele me deu uma receita de uma medicação que tinha 2 páginas, que era para eu manipular. Era tanta coisa que ele queria que colocasse na cápsula, que não dava para uma cápsula só. Ficou 4 Ai, meu cápsulas. Deus! É, então era assim, era hora de tomar o remédio, eram 4 cápsulas de cada vez. Então, se eu tomasse 3 vezes ao dia, eram 12 cápsulas, 16 cápsulas. Agora eu não lembro exatamente quanto que eu tomava. Mas era muito, por isso que eu fiquei É, com gastrite. Porque era muito e não era necessário. Então, além daquela história que a cápsula fere o seu estômago, né? Ainda tinha questão de tudo que estava ali dentro, né? Que eu estava precisando. exatamente. Isso que é o ruim da história. Então, Tanto para mim quanto para você. Tá metendo droga onde não precisa. onde não precisa, exatamente. E aí, depois, né, a gente começa a olhar as questões, o neuro, quando diagnosticou, falou, ó, você tem isso há pelo menos uns 15 anos. Eu falei, como assim? Aí você já começa a lembrar, pô, tive um episódio de neurite óptica lá em 2003, ninguém diagnosticou, ele falou, tá aqui a manchinha, né? E, e outras coisas, várias coisas. Eu tinha muita enxaqueca, muito problema, com dor de cabeça, aquela dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Então, eu cheguei a ficar internada 2 vezes por Caraca. enxaqueca, muito forte. E não fui diagnosticada. Isso ainda no tempo da faculdade, quer dizer, É, em 2000, antes de 2000. Então, assim, o que ele falou, que provavelmente eu tinha já esclerose há uns 15 anos, é é. verdade. Porque ela começou devagarinho, né? Acho que o nosso caso, diferentemente da Silvia, que a gente conversou com ela, que aos 13 anos ela ficou cega de repente, não foi uma coisa que paralisou a gente assim. Ela veio É. chegando. Ela foi, como se diz, ela foi comendo pelas beiradas. E aí se instalou. Mas a minha curiosidade maior
Tá, você descobriu, então você estava no meio da faculdade, é isso? Não, Você já tinha se eu já formado. tinha terminado. Já tinha me formado, estava trabalhando como advogada, tá? Tudo Tá, certinho. estava tudo tranquilo. Aí, Isso, você namorando, acabou engravidando. E aí você, isso. é, Depois, fala. é, depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a namorar o pai da minha filha. E aí eu engravidei. Mas foi assim, quando eu comecei a usar um remédio da esclerose para conter a esclerose, o surto de esclerose, que é o Rebif, que é o beta-interferona, ele mexeu com todo o meu sistema hormonal. Então, eu tomava habitualmente anticoncepcional, esse comum. Você para 7 Sim. dias, e estava tudo belezinha. Só que ele começou a mexer. Ficou tudo bagunçado o meu ciclo, ficou tudo de ponta cabeça. E aí eu fui ao ginecologista. Ele falou, ó, essa medicação que você está tomando está mexendo com o seu ciclo. Se você não quer ter filho agora, eu sugiro que você coloque um DIU, que foi o DIU Mirena. E eu coloquei o DIU Mirena. Logo que eu comecei a tomar a medicação da esclerose. Só que o que aconteceu? Depois de 3 anos com o DIU, ele saiu sozinho. Porque, para quem não sabe, E aí gente, eu o Dilmirena, engravidei. ele dura 5 anos, tá? No teu corpo. Sim. E o que eu tinha colocado, tem uns de Tem. 10, tem uns diferentes. Eu tinha colocado de 10. Tive até que assinar um monte de termo lá, porque eles falam que a mulher que nunca teve filho, coloca o DIU, pode até gerar infertilidade, né? É um monte de advertência que você tem que assinar que você está ciente. Eu assinei tudo. Só que depois desse tempo ele saiu sozinho. Ele falou, não quero ficar mais Aí eu aqui, vou embora. Ele engravidei. foi. Enchi o saco. Tchau, Daniela. Eu falo que a minha filha queria nascer e ela falou Ela assim, empurrou. Ela tudo empurrou. bem, né, Falou, sai papai do daqui que céu? você está me Eu, atrapalhando. eu quero nascer, mas a minha mãe tem um negócio lá que tá me atrapalhando, né? E aí Deus falou para ela, deixa que eu vou dar um jeito. E mandou sair, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele não quebrou, que normalmente acontece, pode acontecer dele quebrar e sair. Não, ele saiu inteiro. Isso Deixa eu saiu. contar uma coisa E aí, engraçada. Eu engravidei. fui fazer Papa Nicolau esses dias, né? Aí, eu fui na Hum, UBS, aí o enfermeiro que estava colhendo material, e tinha uma outra enfermeira que estava ajudando ele. Aí teve uma hora, e eu lá na mesa ginecológica, né? Teve uma hora que ele falou assim: Ô fulana, vem aqui, vem ver a cordinha do Dil. Chamou outra enfermeira. Aí meu marido, que estava na antessala, né? Estava do lado, só tinha uma parede dividindo, parede de vidro, meia parede, na realidade. Aí ele ouviu, ele falou, tá vendo a cordinha? Tá no lugar certo? Aí eu e a outra enfermeira, ainda bem que a cordinha tá no lugar certo, porque se a cordinha não estivesse no lugar Nossa, certo, não tinha DIU. é verdade. Ele É. teria saído, né? Ai, foi engraçado isso. Oi, tia Nenê, boa noite. Boa noite, Dindinha. Então,
E foi isso. Então, minha filha foi desejada, mas não foi planejada. E, graças a Deus, correu tudo bem. Durante a gestação, eu fiquei sem a medicação e foi tudo ótimo. Não tive problema nenhum, não tive surto, nem pseudo-surto, nada disso. Eu só voltei a tomar a medicação depois que ela nasceu. Mas é aí, você não ficou com medo? Fiquei, lógico que eu fiquei. Fiquei com medo. Mas Fiquei com medo. você ficou com medo por ela, pelo bebê, ou você ficou com medo por você? Tipo, eu posso ter um outro surto. Eu fiquei tão feliz, Isa, que eu não pensava nisso, que eu podia ter um surto. A minha preocupação maior era com ela, com o bebê. Se ia dar tudo certo, se ela ia nascer saudável e bem, né? Com toda essa questão da medicação, eu parei de tomar no período da gestação, mas antes, e na época da concepção, eu estava tomando. Então, eu tinha 1000 preocupações com isso. Como é que ia ser? Né? Porque a gente sabe, e os médicos falam isso, né? Que a gente tem que planejar, porque tem a parada estratégica da medicação, tem que fazer tudo bonitinho. Eu li a bula inclusive, tem do meu, que na época, quando eu comecei, eu tomava o Avonex, que também é punk, é interferona também. Aí tinha bem grande lá, não aconselhamos gestação. Uhum. Então, tinha tudo isso. Na bula do Rebife não está especificamente assim, né? E aí meu médico, não sei se era para me tranquilizar ou não, falava que não tinha problema nenhum, porque já estava ali, né, o bebê. Então, eu não tinha muito o que falar. Mas o fato é, a gente tem essa preocupação. Você fala, pô, eu estava tomando uma medicação, uma química bastante forte. O que gerou isso no meu organismo, né? Se mexeu tanto com meus hormônios, o que pode gerar no meu bebê, né? Então, eu tinha, assim, essa preocupação mais com ela do que comigo, porque eu estava me sentindo muito bem naquele momento. Eu estava muito bem. Eu andava sem nenhum apoio, já estava adaptada à medicação, né? E quando eu engravidei, que eu parei, que ficou melhor ainda. O que todo mundo fala, Ficou que na melhor gestação, ainda. a pessoa que tem esclerose fica, vamos dizer assim, uma cuba de vidro. Nada atinge ela. Não tem surto, não tem nada. Meu Deus, eu falei pra ele, eu tô curada. Por isso que Ele falou, não é bem assim. esqueci o nome dela. Teve 6 filhos, um atrás do outro. É da bem. Esqueci o nome dela. A Wanda. É a Wanda. A Wanda então não é a Wanda, é outra. Mas ela dá bem também. Ela teve um filho atrás do outro. Não tô lembrando quem. Não tô lembrando quem é. Porque a Wanda tem 2 filhas só. Mas é uma situação que você fica imune. Você fica super bem. Tanto que o marido dela falou, não, vamos parar, porque não aguento mais. Porque imagina, 6 filhos. O problema é a parte financeira. Como que você vai cuidar de 6 crianças? Financeiramente falando. E tudo. Essa parte é bem pesada, mas e todo o resto, né? Mas ela falou assim que ela tem que ter dinheiro para bancar, para vestir, para dar de comer, para educar. Mas ela falou assim que ela se sentia tão bem
que ela foi tendo filho um atrás do outro. Sim, é verdade. Na gestação eu fiquei super bem. Quando a minha filha nasceu, olha que loucura. Eu não conseguia ficar em pé com ela no meu colo. Eu tinha que sentar. Porque eu tinha medo de cair com ela no colo. A gente fica com essa equilíbrio, né? Falta de equilíbrio, e aí você fica com medo, eu ficava com medo. Eu estava com ela no colo, eu ficava com medo. Aqui em casa é sobrado, tem escada. Eu tinha medo de subir e descer a escada com ela no colo. Então, essas questões pegaram mais do que na própria gravidez, depois que foi mais pesado, né? Tanto que depois que eu comecei a usar bengala, depois que eu fui pro andador, né? Depois de todos esses ocorridos. Enquanto estava grávida, era uma beleza. A única preocupação era, e quando Tudo jóia. nascer, será que minha filha vai ter E algum quando problema? Meu bebê vai ter algum problema? Porque eu estava tomando sim, remédio. sim, exato. Pensava tudo isso. Vai ter algum problema? Como é que vai ser? Aí já na gestação, já fui fazendo todos os exames, né, que normal do pré-natal, já vi que não tinha nada de errado com ela, então tudo certo, aí já foi tranquilizando. Mas aí quando ela nasceu, ficou a preocupação. Eu não conseguia ficar em pé com ela no colo, porque a gente sente um Mas desequilíbrio, né? teve sorte, porque você tem seu pai, sua Tive mãe, sorte. e são duas irmãs ou é uma só? Sim, Tá vendo? Tem duas. duas irmãs que vão ajudar a cuidar. Sim, foi isso. Essa foi a minha sorte. De estar com a minha família, porque aí eu tive todo o apoio. Porque eu, sinceramente, não consegui e eu tinha medo. Porque eu não me sentia muito equilibrada. Literalmente falando. Literalmente falando. Né? Eu já não tive Então, foi filhos por conta disso, porque eu já não tinha equilíbrio. Então, meu medo era, tá, todo mundo fala que quando se tem esclerose e está grávida, tá tudo ótimo. Depois que ele nascer, como que eu vou fazer? Então, eu preferi não ter. Eu prefiro, entendi, por enquanto, ficar com meu filho de quatro entendi. patas. Minha filha, hoje em dia, que é minha gata. A minha. Tá certo, tá certo. Aliás, hoje, coitada. E você, Então, Ivo? aliás, hoje, coitada, eu pisei na pata dela, tadinho, porque tenho, eu não tenho muito Tadinho. equilíbrio. E ela ainda, algumas Uhum. coisas, ela já se ligou, ela não fica perto, porque ela sabe que eu posso pisar nela. Outras coisas ela Sim, ainda não se ligou. Então, eu estava no banheiro escovando o dente, e eu escovo o dente assim. Eu escovo sentada no vaso sanitário, e aí levanto para cuspir na pia. Nessa de eu levantar e sim, sentar de novo, pisei na pata dela. sim. É porque eles querem ficar É, junto o tempo todo, né? E aí fica no meio das suas pernas, fica próximo de você e acontece. Mas ela já, já te perdoou, tenho graças a certeza. Deus. Graças a Deus também eu não machuquei tanto ela. Porque na hora Sim, ela só deu aquele miado, foi na hora. só deu aquele miado. A hora que eu pisei, aí eu tirei o pé, por sorte tirei o pé certo, né? Porque eu também não sabia, não consigo olhar para o chão. Se olhar para o chão,
eu me desequilibro. Então eu levantei o pé certo, porque eu senti também no meu pé que tinha alguma coisa ali entre meu Tinha pé alguma coisa, e o né? chão. Então eu levantei o pé certo. E Sim, ela tirou e saiu. E ó como o bicho é inteligente. E ela quer ficar pertinho, só que ela sabe que eu posso pisar sim. nela. Então ela foi pro cantinho. Ela não ficou Uhum, mais entre as minhas pernas. Ela me olhava, mas ficava no canto, sim. na porta do banheiro, olhando. Ficou próximo, mas É. nem tanto. Ai, esses É, bichinhos tá são certo. tão bonitinhos. Bom, eu descobri um ano antes que você, em 2007, a esclerose, como eu já disse, Sim. achavam que era labirintite e depois foram ver que não era labirintite. Eu, na época, estava fazendo minha segunda faculdade, eu parei no meio do caminho. Eu tinha feito 2 anos de Uhum. arquitetura, arquitetura são 4, tinha feito metade da faculdade. Aí eu descobri esclerose e aí eu parei a faculdade. Primeiro, por 2 motivos. Uhum. Primeiro, porque eu tomei bomba em várias matérias. Porque, querendo ou não, a arquitetura é mais matemática. E eu nunca fui boa em matemática. Tanto que a minha primeira faculdade é publicidade, que não tem nada de matemática, só tem estatística. Aí é fácil, né? Estatística é fácil, é só Sim. somar e dividir. Já a Uhum. arquitetura, você tem que fazer altas fórmulas para ver se o prédio não vai cair. É, Cálculo, né? tem que fazer cálculo. E aí eu vou Uhum. bem nas matérias. Sim. Poderia fazer de novo? Claro, é a dependência, é a DP, né? Poderia fazer de novo quando acabasse a faculdade. Mas não, eu prefiro parar, porque quando a gente sabe que a gente tem esclerose, primeiro que o remédio é forte pra caramba. Até ter o Sim. organismo acostumar, demora. Dá aquela sensação de febre. Isso. Você fica com o corpo mole. E eu tinha que trabalhar e depois para a faculdade. Aí eu parei a faculdade, porque não ia, Não não ia aguentar. aguenta. Eu dormia. Não Ó, aguenta. outra coisa que estava prejudicando a minha pessoa. Eu ia dormir por conta da faculdade umas meia-noite, 1 hora da manhã. E acordava às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Então, É. ou eu Muito trabalhava ou eu puxado. parava a faculdade, porque tendo a esclerose diagnosticada, tendo que fazer fisioterapia, tendo que tomar um remédio para esclerose, eu não ia aguentar. Tenho que trabalhar. Eu falei, não, é melhor eu parar a faculdade, porque eu já tenho diploma, já sou formada. É só uma graça, uma vontade minha de ter o segundo diploma, porque eu gosto de arquitetura. Então, melhor parar. Sim, Parei. entendi. E, e você já trocou de medicação alguma vez? Muitas Algumas vezes. vezes estou para trocar Que, de novo, porque me deu uma lesão na coluna. Não foi no cérebro, certo. gente. Foi na coluna. E dessa lesão que apareceu na sua ressonância, você sentiu qual que foi a consequência, né? Teve alguma consequência direta ou não? Segundo o neurologista, Uma sequela. segundo a neurologista, teve. Nossa, eu vi a Mia aqui agora, mas não tem ninguém. Eu tô com a porta fechada.
Aí você estava Acho que falando sim. dela. Então, eu não senti nada na hora e eu não linkei, porque minha força nas pernas diminuiu. Antes eu já Ah, não tá. estava andando, mas a força para ficar de pé e o equilíbrio diminuiu. Aí eu pensei, bom, não Hum, deve ser lesão, porque eu fazia ressonância, falava que estava tudo bem, que não tinha lesão, estava tudo igual, não acusava lesão. sim. Até que o neurologista pediu uma nova ressonância e falou, ó, traz para eu ver todas as ressonâncias. Pelo menos as três últimas. Sim. As três últimas que ela viu, na primeira não tinha nada, na segunda não tinha nada, na terceira, que foi do começo desse ano, tinha a lesão na coluna. Então ela acha que a minha fraqueza maior nas pernas, não vou dizer que eu não parei de andar, porque eu não parei, mas eu tenho mais dificuldade agora de ficar de pé. Foi por causa, segundo Sim. ela, foi por conta dessa lesão. Por isso eu vou mudar de Certo. medicamento de novo. E está todo mundo falando Certo. muito bem desse medicamento, que é o Ocrevus, ou Ocrelizumab. Falando que é ótimo, todo mundo Credo. que está tomando, que tinha problema na perna, ou de força, ou alguma coisa relacionada, fala muito bem do Crevos. Estava até falando com o Dublis, não sei, não, você não viu, porque ele estava no meu WhatsApp direto. Ele falou assim, que toma o Crevos, que ele não estava mexendo os dedos do pé, que ele, a hora que ele tomou o Crevos, que ele voltou a mexer os dedos do pé. E até comentou comigo, meu, queria, porque o Crevos é uma infusão a cada 6 meses. Confusão. Ele falou para mim assim, o Douglas, meu, queria tomar isso uma vez por mês, porque é Uhum. muito bom. Parece que eu não tenho nada. Fica com o tanque Exatamente. cheio. Fica com o tanque Foi o que ele cheio. falou. Ele até falou para mim que voltou a andar agora até Semigala. Olha que ótimo. Olha que ótimo. Boas É. notícias, Isa. Então, Só agora é só melhora. esperar o plano de saúde, porque o SUS não fornece esse medicamento. Só o plano de saúde. E ainda bem que Ainda eu não. pago um. Porque se eu não tivesse plano de saúde, esquece que o SUS não fornece. Eu não Sim. teria como comprar. Você ia ter que entrar com uma É, ação. Você ia ter que entrar com uma ação para o SUS bancar essa é, medicação para você. E o plano de saúde está no processo? tá Te no, deu alguma resposta? Ou está no tá no prazo ainda? processo, está no prazo ainda. Até perguntei para o Dublis se ele demorou para conseguir um medicamento pelo plano de saúde. Ele falou, ó, a Hum, primeira dose demorou. Demorou mais de um mês. Eu falei, certo. ai, que Uhum. ótimo, então você me tranquilizou, estou no prazo, porque faz quase um Está no mês, não, prazo. já faz um Sim, mês que eu pedi. Faz um mês que eu pedi, sim. então eu estou no prazo, estou guardando aí no plano de saúde, falar, e aí, como que eu faço agora? Vamos lá. Liberei É. medicamento para vocês, Amara. Mas sim, porque já tem outros casos nesse mesmo plano de saúde que o É, seu que eles tem. liberaram. Então,
vão liberar para você também, Com Isa, eu tenho certeza. certeza. É só dar tempo ao tempo. Falei para o Douglas, é Sim, paciência. Eu tenho que paciência. controlar a minha ansiedade e ter paciência. Vai sair. Sim, sim, porque você já iniciou o processo, tudo certinho, eles estão no prazo, então tá tudo certo. A gente só É, precisa ter paciência. é que a gente não tem muita paciência. Vai dar tudo certo. Eu, pelo menos, Não, não tenho. não, Quer dizer, não paciência eu tem. até tenho. O que eu não tenho é o controle da minha ansiedade. Sim, Tipo, queria que saísse para ontem. sim, lógico, lógico. E a ansiedade é isso, né? A gente quer controlar tudo e quer que tudo seja no nosso tempo. Só que as coisas não funcionam assim. A gente tem que aprender a pedir e a esperar. E Paciência. eu, Você solicita, você faz todo o caminho, você todo o sabe processo e tem que que a aguardar minha a boca resposta. está mais perto do meu ouvido. E eu já falei isso hoje Sim, para uma pessoa. Vou falar de novo aqui na live. Ou seja, eu estou tendo que ouvir muito isso. Deus tem um tempo sim, diferente do nosso. Você quer para exato. ontem? Calma. Deus está providenciando, mas calma, tenha paciência, tenha calma. Pode até dar a impressão que o que ele está fazendo, ele está te sacaneando, mas não está. Depois, lá na frente, você vai perceber, eu estou falando isso como que fala na advocacia, quando você já sabe? Não é jurisprudência. Eu estou falando isso com um ganho de causa já, vamos dizer assim, já Sim, sabendo. entendi. Você já está. Por quê? Isso. Você já está Porque contando com o eu sou resultado. casada pela segunda vez. Vou contar uma historinha. Sim, Meu primeiro marido, quando separou de mim, foi aquela angústia. Você fala, o que eu tenho de errado? Ninguém vai me querer. Calma. Por isso que eu falo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Confia que você pode achar que é ruim, que nem eu quando me separei. Achei, por que Deus fez isso comigo? De me separar do homem que eu achava que me amava. Eu achava, tá? Depois fui descobrir que ele não me amava coisa nenhuma e fui descobrir que Deus estava reservando para mim uma coisa muito melhor, que é meu marido atual. tá vendo? Então, São os na hora você pode até propósitos. pensar, ai por que Deus está fazendo isso Tá ruim. comigo? Está Tá muito muito ruim. ruim, né? Tá muito ruim. Deus esqueceu de mim. Isso é o que a gente pensa quando a gente descobre que tem esclerose. Isso é o que a gente pensa quando se Sim, separa de algum caso amoroso. A gente pensa muito sim. isso, em qualquer situação. Quando, tipo, joguei na loteria e Enfim, perdi. enfim, né, Isa? Quando as coisas É, dão errado, né? Porque a gente quer que dê certo tudo o tempo todo. Mas a gente, às vezes, como você falou, não sabe o que é certo. A gente está almejando uma coisa que talvez nem seja tão boa para a gente, que tem uma coisa melhor lá na frente. Só quem sabe isso, que é o dono do é, tempo,
é Deus. E a gente fica ansioso porque a gente quer controlar isso. Quer controlar isso, quer controlar as respostas da vida pra gente e quer controlar o tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que aprender a ter paciência e a confiar, ter fé, que vai ser feito da melhor forma e tudo no seu tempo, Exatamente. como tem que ser. Exatamente. Né? Porque se a gente confia e sabe que Deus é bom e justo e que Ele é assim o tempo todo, não tem uma hora que Ele fecha os olhos e fala, agora não vou ser mais justo nem mais bom com ninguém. Não, não tem. Não Não tem tem. essa hora. Não existe. Se a gente acredita que Ele é bom e justo o tempo todo, Não queira calma, equiparar, que as coisas vão entrar não no eixo. queira comparar Deus com uma pessoa humana. Porque Não. isso de, agora cansei, não quero mais ser bom com ninguém, é do humano, é da gente, Exato. não é de Deus. É. Quem entrou aí? É aquela. Eu não consigo ler teu nome, mas obrigada por estar aqui. Underline Obrigada. MCLOMO. Selomo. Ai, ai, Selomo. eu não sei o que. Ai, É o Marcelo Morita. É o Marcelo Morita da não BEM. sei. Pela Você fotinho é deve ele. conhecer, eu não conheço. Oi, Marcelo, é você? Eu acho que é ele pela foto. Parece. Ô, Marcelo, dá um oizinho aí para nós. Se for você, né? Fala, tô aqui. Parece ele. Pronto, a gente já vai saber. Só pra gente saber que não errou feio. É, Né, Isa? e a gente. Mas essas medicações que são injetáveis, né? Eu conheço pessoas que tomam o Crevos, que estão muito bem, que tiveram essa mesma sensação do Douglas, né? Que encheu o tanque e ficou muito melhor. Assim como tem outras medicações também de infusão, como o rituximab, que é o Renato que toma, ele tem a mesma sensação, que ele encheu o tanque, agora tô legal. Ele fica bem, ele fica diferente. Vai dar tudo certo na hora que chegar a minha vez. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você vai ver que será ótimo, você vai se sentir muito bem e com ânimo, Luísa. Porque a gente sabe que quando nós estamos com algum impeditivo, tá doendo a perna tá dura, não consegue, a gente fica mais fadigado. Porque não está correspondendo. A hora que você vê que ela minimamente responde, aí você já tem de novo ânimo. E aí as coisas começam a fluir Tudo bem. melhor. Eu sempre falo aqui, para a gente ter alegria, disposição, ficar brigando com a gente mesmo, que é bom, mas chega uma hora, de verdade, que cansa. Vocês podem reparar, se vocês pegarem as lives antigas, nossa, minha e da Dani, eu não estou maquiada, hoje eu me maquiei. Sim. Porque, querendo ou não, eu tive problema nos olhos, não podia maquiar os olhos, a Dani também teve problema nos olhos, não maquiamos os olhos, mas também teve vezes que eu estava meio que, entre aspas, depressiva. Eu não queria me maquiar. Sim. Eu estava
com dor no joelho. E aí, isso acaba deixando a gente mal. Você não quer fazer nada. Interfere no nosso dia a dia. Interfere. Porque a gente vir fazer a live, a gente estava se maquiando antes, no começo, né? Aí tivemos problema nos olhos, ok. E aí depois você acabou ficando com mais essa questão de estar com as pernas enfraquecidas, né? De sentir mais esse desequilíbrio. Isso abala a nossa confiança. Abala. Eu sei que você é uma pessoa autoastral, otimista, mas abala porque a gente não consegue fazer o que é básico, o que a gente já estava habituada. A gente já estava habituada. Você fala, pô, mais uma perda? Não, não quero, não aceito, não pode ser. O que os psicólogos falam, período de luto. Mas é bom você sair desse período de luto. Todo mundo tem, todo mundo vai ter, mas tem que sair dele, não adianta você ficar eternamente nele. É um período. Só período. É um período, não pode ficar presa a isso, né? E é difícil. A gente está aqui porque a gente está falando que, gente, não é fácil, mas tem jeito. Tem jeito, né? Vamos persistir porque tem jeito e tem retorno, a gente consegue ficar um pouquinho melhor. Os bons exemplos somos eu e a Dani. Tem coisa ruim? Tem muita coisa ruim esclerose. Tem muita coisa ruim. Mas vamos dar a volta por cima, gente. Tudo bem. Esses dias eu não estava bem, mas hoje estou bem. Então vamos lá. Vamos para as cabeças. Vamos lá. Vamos movimentar isso. Vamos movimentar, porque só quem gosta de água parada é mosquito. E detalhe, você sabe o que acontece com a água parada, né? Cria mais bicho ainda. Cria mais bicho. É hora de dar tchau. Não é nada bom. Então agora é hora de dar tchau. Meu marido gritando lá da sala. Vai, Teletubbies! Teletubbies. Não esquece, hein? Gente, obrigada por assistirem. Se vocês tiverem ideia de pauta, pode mandar para mim, para a Daniela. A gente vai adorar. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Isa. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, gente.